Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão levemente amarrados hoje. Meus olhos também são castanhos escuros e hoje eu estou com os cílios bem preenchidos, bem repolhudo, e esse será um dos nossos assuntos do podcast. Eu uso um óculos de grau com armação dourada, também estou usando brincos dourados com detalhes de pedrinhas transparentes, uma corrente dourada com pingente de coração, uma pedra de decoração rosa. Uso um vestido que tem um detalhe, um decote, ele é de mangas compridas e é na cor Bordeaux, cor de vinho. Bom, estamos no nosso cenário de sempre, atrás de mim cortinas pretas, uma mesa preta com uma luz de LED no entorno, na cor violeta, microfone, tablets em cima da mesa, celular, garrafas de água, à minha esquerda também a televisão com a logo do Acessibilidade em Alta, que já foi descrita em outros episódios aqui nesse canal. Bom, hoje eu tenho mais uma convidada, como a gente sempre prioriza trazer mulheres de representatividade neste podcast, e hoje não poderia ser diferente. Estou aqui com Franciele Borselli, que é especialista em saúde ocular. A Fran é lash designer, também é empresária e vai se apresentar para vocês rapidamente. Fran, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gi. Eu vou te pegar de surpresa, porque eu costumo fazer isso com as nossas convidadas e convidados, e vou pedir justamente uma breve descrição, uma breve audiodescrição tua para o nosso público que tem deficiência visual, mas pode ficar bem tranquila e bem à vontade, que é algo bem simples, como tu mesma pôde me ver fazer aqui. Tá bom. Eu sou a Franciele Borselli, eu trabalho com extensão de cílios e eu vou me descrever um pouquinho para vocês. Eu já tinha pensado nisso antes de tu me pedir. Oba, então já tá conectada com a pauta da acessibilidade, já estamos cumprindo uma missão aqui. Entender com quem que a gente tá conversando, né? Eu sou morena clara, tenho cabelos castanhos escuros, longos, tenho 30 anos, tô usando um óculos de grau preto nesse momento e eu tenho miopia. Tô vestindo um terninho rosa com uma blusinha preta. O cenário, acho que a Gi já descreveu aqui para nós. E como eu falei para vocês, eu trabalho com extensão de cílios. Trabalho na área da beleza. Tenho um estúdio. E é muito interessante, muito maravilhoso para mim poder empoderar outras mulheres. Elevar a autoestima de outras mulheres. Então, esse podcast, ele é feito por uma mulher que prioriza trazer outras mulheres. E eu também priorizo trabalhar com mulheres, né? Num momento da minha vida, muitos homens começaram a me procurar para fazer design de sobrancelha, inclusive. Tô contando essa história só pra gente ver essa conexão. Vamos já iniciar e já vamos para o pessoal entender a nossa temática de hoje, que será estas barreiras que quebramos da área da estética, né? Quais são os limites da estética e quando e sempre devemos falar de saúde relacionada à área da estética. E aí, um adendo apenas à história anterior, homens começaram a me procurar para fazer design de sobrancelha e eu vi que não gerava essa conexão. Meu público é feminino, eu amo trabalhar para mulheres. E aí, falando sobre essa questão da saúde ocular, eu tenho uma frase que eu cito muito quando eu vou em congressos e eventos e quando eu dou os cursos também. Tu também ministra aulas, né, Sim, Fran, nessa área de lash designer e saúde ocular. Isso. Certo. Para profissionalizar, capacitar outras mulheres, né? Tanto especializações para quem já é profissional, quanto para quem está querendo iniciar a sua carreira. E tem uma frase que eu sempre digo muito, que é o seguinte: não pode ser bonito aquilo que não é saudável. Essa é uma premissa que me segue. Perfeito, perfeito. Esse pode ser o título do nosso episódio. Não pode ser bonito aquilo que não é saudável. Eu uso muito, né, essa frase. Não pode ser bonito aquilo que não é saudável. Porque, de fato, para te fazer um procedimento seguro, um procedimento saudável, e tu poder transmitir isso de empoderar outras mulheres, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Tu tem que respeitar os limites daquela cliente, os limites de saúde daquela cliente. E aí a gente começa a entrar no contexto. Fran, então, assim, falando
agora para o pessoal, para quem não faz ideia do que é lash designer, eu gostaria que tu explicasse ao que consiste, tá? Para depois a gente partir para a parte da saúde ocular. Mas, primeiramente, o que é uma lash designer, o que ela faz, e como e por que tu iniciou nesse mercado, nessa trajetória, e como tu te desenvolveu como empreendedora e empresária nesse mercado. Lash designer é a profissional que trabalha com cílios, né? Com extensão de cílios, que é aquela técnica onde a gente cola fios sintéticos ao fio natural, ou quem faz lash lifting, que é aquele outro procedimento mais natural, onde a gente curva o fio natural da cliente. Então, a lash designer é essa profissional, essa artista de cílios. Artista de cílios, que tem uma grande responsabilidade. Muito. Porque tu tá trabalhando com um produto químico, com uma cola. Perto de uma região, acredito que eu posso dizer que é a mais sensível do corpo humano, que é a região ocular. E a nossa pele, a nossa pálpebra, em volta ali do olho, ela é a região mais sensível, é a parte mais sensível da pele. Então, corre risco de alergia, de infecção, de conjuntivite, de dermatite. Então, tem que ter muita responsabilidade na hora de executar todo o passo a passo de tarefas para fazer esses procedimentos. Fran, e assim, eu sempre, por ter a deficiência visual, mas ser uma pessoa com baixa visão, tive este receio, né, de fazer um procedimento que é um procedimento unicamente estético, mas que proporciona um resultado que a mulherada curte, adora, e todas as mulheres gostam, né, pelo menos a maioria, acredito. Mas eu tinha esse receio, essa preocupação em realmente agredir o meu olho, ou então prejudicar, ou que algo pudesse acontecer, e aí ainda era uma brincadeira, nossa, eu já não enxergo e vou lá botar cílios, aí saio cega mesmo. Então, assim, quais são os cuidados necessários para um procedimento seguro, e como tu te especializou na saúde ocular? Qual foi o caminho que tu percorreu para isso? Com quais profissionais tu te formou? E quais são esses cuidados especialmente, realmente? Eu vou começar, então, contando o que me levou para essa área, né? Pra gente nortear o nosso assunto. Antes de ser lash designer, eu era técnica de enfermagem. Então, eu trabalhei 5 anos em CTI, que é o setor mais crítico que existe dentro de um hospital. Então, eu trago desde sempre essa veia do cuidado, da saúde, da biossegurança. Mas, trabalhando na enfermagem, chegou um determinado momento que eu queria estudar, me especializar em psicologia. E a grana na enfermagem ficou curta para pagar. E eu disse, gente, eu preciso de uma segunda fonte de renda. O que eu gosto de fazer? Gosto de cuidar das pessoas, mas também gosto da área da beleza. E aí eu resolvi começar a fazer os meus primeiros cursos de extensão de cílios. Eu fui me especializando até que isso se tornou meu carro-chefe. Aí eu vi que eu não queria mais a psicologia, eu não queria mais a enfermagem, mas tudo que eu havia feito na minha carreira até aquele momento somou e foi decisivo para eu ser uma lash designer responsável e atraída por esse assunto da saúde ocular. Porque quando a gente atende um cliente, a primeira coisa que a gente se preocupa muitas vezes é em ficar bonito. Tem que ficar bonito, tem que ser duradouro. Mas a pessoa a profissional às vezes não entende que o procedimento para ser bonito e duradouro tem que ser saudável. Tem outras premissas que precisam ser respeitadas antes disso. Mas o que me levou realmente a estudar, a me aprofundar em saúde ocular, foi porque eu passei a ser alérgica à extensão de cílios. Num determinado momento eu desenvolvi alergia. E como que acontece isso? Tu vinha fazendo manutenções, tu aplicou a técnica com outra profissional? Eu usei durante um tempão a extensão e não tinha nada, tudo certo. Chegou um determinado momento que eu passei a desenvolver alergia. E a alergia é uma coisa que a gente não tem explicação do porquê que realmente... Que momento que o corpo desenvolve a alergia? Não se sabe. É algo que pode acontecer a qualquer momento, por qualquer motivo. Se tu parar pra pensar quem tem alergia à lactose, poxa, eu tomei leite 30 anos da minha vida, num determinado momento passei a ser alérgico. Por que a gente não sabe? Mas, para te desenvolver uma alergia, tu tem que ter contato com aquele agente, aquela química, aquela medicação ou alimento. E aí, por usar cílios, eu desenvolvi uma alergia. Não foi erro de profissional, não foi responsabilidade, foi o meu organismo. Aí eu fui parar 3 vezes no hospital por causa da alergia, porque eu insistia em colocar. E aí o que acontecia? Coçava? Ficava irritada? Eu ficava extremamente inchada. Eu fiquei monstruosa
muito inchada. Que se alguém aqui estiver assistindo, tiver alergia à extensão de cílios, vai saber do que eu tô falando. E a gente pensa nos limites da estética, justamente. Mas a profissional aqui não queria ter limite, porque queria ser cliente. Uhum. Eu era uma cliente ali com uma dor, mas eu também era uma profissional. Então, eu entendia os dois lados da moeda. Sim. E aí, eu insisti, fui parar no hospital, tive que tomar antibiótico, anti-inflamatório, passar colírio. Tive que ficar afastada até das minhas atividades durante uns 3 dias, porque eu fiquei com ferida na pálpebra, de tanto coçar, o rosto incha muito. E eu não queria me dar por vencida. Não, eu tenho que ter uma solução. Porque aí eu me transformei numa pessoa alérgica e começou a surgir para mim clientes alérgicas também. Porque Coincidentemente. Coincidentemente. Parece que nada é por acaso no universo, Sim, na exato. verdade, né? E aí começou a surgir pra mim e eu disse, gente, eu vou ter que desbravar esse campo, né? Porque era algo pouco falado, tinha-se pouco conhecimento no mundo da extensão de cílios. Eu faço cílios há 6 anos. Quando eu comecei, a gente não falava sobre saúde ocular. A gente não falava. Eu não me recordo das profissionais 6 anos atrás, 7 anos atrás, abordando a extensão de cílios com esse viés. Da saúde, prioritariamente. Hoje em dia, a gente está sofrendo esse processo de começar a trazer a saúde ocular para dentro da extensão de cílios, assim como as manicures sofreram o processo, tempos atrás, de ter que autoclavar a pinça e o alicate de unha. Não sei se tu lembra que antes não tinha isso. Tu ia num salão, todo mundo compartilhava o mesmo alicate, a mesma espátula. Então, hoje a gente tá passando esse processo que as manicures passaram um tempo atrás. Certo, perfeito. E aí, como eu tinha alergia e começou a aparecer clientes com alergia pra mim, e tinha enfermagem na minha vida, e tinha toda essa questão da saúde, de cuidar do próximo, eu comecei a me especializar e comecei a procurar muita informação. Eu sempre digo que eu era maníaca dos cursos. Um curso novo eu quero fazer, outro curso novo eu quero fazer, porque eu não admitia não poder entregar cílios pra todo mundo. Sim. E de forma saudável. E eu comecei a me destacar muito no mercado por essa questão. Nossa, tu usa luva, tu autoclava os teus materiais, teu atendimento é diferente, tu faz uma ficha de anamnese antes do atendimento. Porque eu não sei se já foi em algum lugar de que simplesmente, sei lá, pode ter que fazer unha, cabelo ou sobrancelha, não importa. Mas a profissional só te recebeu e queria sair fazendo em ti, sem conversar, sem saber se tu podia. Se tu era alérgica. Olha, Gisele, tu já pintou o teu cabelo alguma vez? Nunca pintei. Tá, então tu não sabe se tu pode ter reação à tinta do cabelo. Não sei. Então vamos fazer um teste para ver se vai ser tudo bem para ti. Não tinha isso. Sim. Era simplesmente pagar, fazer, ir embora e acabou. E nesse caso, falando sobre a aplicação de cílios e essa área, é necessário conhecer minimamente, tentar entender minimamente o histórico oftalmológico da cliente? Com certeza. Hoje, tu foi lá no estúdio e eu te fiz uma série de perguntas. Isso, lembra? Sim, por isso eu te perguntei isso. Exatamente. Eu senti essa diferença. Qual foi a última vez que tu foste ao oftalmo? Tava tudo bem? Por que tu precisou ir? Não, eu fui porque eu tava com um problema. Tu tratou, tá tudo certo, tá liberada para fazer procedimentos estéticos na região ocular. Não, eu fiz uma cirurgia de blefaroplastia 2 semanas atrás, tô com a pálpebra cicatrizando ainda e quero colocar cílios. Não dá, não tem como. Vamos voltar a uma casa. Vamos remarcar o nosso horário. E às vezes a gente precisa voltar a uma casa com os clientes. Sim. E eu já precisei fazer isso. Já precisou mandar a cliente embora? Já precisei. Mas elas super entenderam. Sim, claro, né? Mas ela não tinha informação, não tinha orientação, e tu, como profissional, cumpriu esse papel. E já aconteceu, assim, algumas vezes de clientes caírem em mãos erradas, aí chegar no meu estúdio, Fran, remove, porque tá doendo, tá ardendo, eu não te conhecia antes, não marquei contigo, marquei com outra pessoa. Tu precisar tirar aquela extensão. Como que remove? Existe um produto que a gente chama de removedor, que ele é um antídoto da cola. A gente vai receber a cliente. É químico? É químico. E ele também causa reação alérgica, possivelmente? Também pode causar reação alérgica. E ele tem que... Às vezes, as pessoas querem comprar removedor para remover em casa. Olha o perigo. Não pode? Não pode. Não pode arrancar com a mão também? Também não pode arrancar com a mão, senão tu vai causar um trauma ali no teu folículo, que é por onde sai o nosso pelo. E aquele pelo vai demorar muito mais para crescer. Porque os nossos pelos do corpo, no geral, eles nascem,
crescem e caem para vir outro pelo. Mas isso existe um tempo, tu precisa respeitar esse tempo, que é o tempo do teu organismo. Então, quando tu tá fazendo uma tração por arrancamento, tu não tá respeitando o tempo do teu organismo. E quais são as contraindicações? Contraindicações. Quem não pode? Quem não pode? Quem tá em tratamento quimioterápico não pode. Se tu estiver passando por algum tratamento de saúde agressivo, problema renal, até problema de pressão, se tu tá com a tua pressão mais descontrolada, não é interessante, porque olha só o detalhe de um atendimento bem feito. Ah, mas é problema de pressão, não é nada com alergia, não é nada com a imunidade, mas as pessoas que têm problema de pressão incham muito. E não é que tu não possa fazer, mas tu tem que cuidar a distância que tu vai colar os cílios em relação à pele da cliente, porque quem tem pressão alta incha. Se a tua pálpebra inchar, aquele cílio sintético que tu colou na cliente vai ficar pinicando na pele dela. Ah, sim. E isso pode gerar uma dermatite de contato. Ah, então tem consequências, Tem. na verdade, não é Tu que não até poderia pode, colocar, mas tem consequências. Mulheres que estão amamentando ou estão no início da gestação, não é interessante fazer também. Por causa do inchaço? Por causa da alergia. Por exemplo, chega uma gestante para mim, olha, tu já fez extensão de cílios? Não, eu nunca fiz, é a primeira vez, eu não sei se eu vou ter alergia ou não. Eu diria pra Quero esperar. fazer meu parto com cílios. E Pode, eu faço super, fica lindo. As gurias fazem, eu já vi. Faço, mas a cliente conversou com a obstetra dela, a obstetra autorizou, a cliente se conhece o seu corpo, mas se é a primeira vez que ela tá fazendo... Arranca os cílios todos no parto. Não arrancam, guria, elas adoram, porque eleva muito a autoestima da mulher. Sim, eleva, Porque realmente. tu é mãe, tu sabe que pelo menos no primeiro mês da criança, a mulher vive só pro bebê. Fran, glaucoma. Pode fazer. Glaucoma ou catarata em nada piora ou causa, ou a extensão em nada piora ou causa isso. A extensão não causa um glaucoma, não causa uma catarata. E se tu tem, tu pode fazer extensão de cílios porque não vai piorar essa condição. Agora eu vou te dar um relato importante que é a partir dessa nossa parceria, assim, desse trabalho que eu realizei contigo, desse episódio que a gente está disponibilizando, eu quero poder divulgar o teu trabalho para mulheres com deficiência visual. Eu fico muito feliz. Isso é importante, né? Eu falei aqui já algumas vezes, talvez tu não saiba, em 2011 eu fui Miss Brasil com deficiência visual. Ai, que legal, eu não sabia. E isso também empoderou a mim e a muitas outras mulheres e meninas que concorreram a esse concurso, ou até mesmo as que não concorreram, mas que sabem que este título valorizou a beleza da mulher com deficiência visual, eleva a autoestima, sem dúvida. Eu, por muito tempo, dei muitas entrevistas, participei de muitos editoriais e precisei, sozinha mesmo, conheci algumas maquiadoras que me auxiliaram, mas sozinha aprendi a fazer uma maquiagem rápida e breve, que tu me viu aqui, né, na tua frente quando a gente conversava. E mandando super bem. E maquiando rapidamente. Já dei curso de automaquiagem para meninas com deficiência visual. E por que eu toquei nesse assunto? A extensão de cílios, ela dispensa o uso de rímel. Dispensa. E uma das maiores dificuldades que as mulheres com deficiência visual têm é ao utilizar o rímel. Então, sempre inicio o curso com as meninas mais jovens com rímel incolor, porque aí dá uma segurança, não corre o risco de borrar, até pegar muito bem a sensação do rímel, porque existe uma sensação que ele dá quando entra em contato na pele, ele é mais geladinho, mais grudentinho, e a gente tem que observar isso. Então a maquiagem, ela exige atenção, principalmente ao colocar rímel. Eu coloco o rímel muito rapidamente. Colocava, exatamente, porque a extensão de cílios, ela dispensa totalmente, nem pode utilizar o rímel, até porque ela o rímel vai prejudicar a extensão e porque ela já dá esse efeito de maquiagem, de olho maquiado. Então, é um acesso também, é um meio, uma ferramenta de acessibilidade para mulheres com deficiência visual e mulheres com mobilidade reduzida, tetraplégicas, tetraamputadas. Então, eu fiz questão de trazer esse assunto para que a gente possa abordar a saúde ocular, isso tudo de forma saudável, mas justamente para entender quais são as mulheres, quais são as restrições para que isso seja feito da melhor forma, também para que essas mulheres com deficiência
possam ter acesso e maior facilidade e assim aumentar a autoestima e até praticidade para o dia a dia, né? Ao dispensar o uso de rímel, que é uma dificuldade mesmo. É uma dificuldade para todo mundo, né? O meu pai uma dificuldade para todo mundo. Eu passo com o carro andando, assim, quando para na sinaleira eu dou mais uma pincelada. Mas vai dizer que de vez em quando não dá uma borradinha? Dou uma borrada, e tem técnica para tirar o borrão depois também. Sim. E aquela perguntadinha marota de sempre, né? No final, para alguém que enxerga, tá tudo bem, tô bonita, não tô borrada, né? Não tenho batom no dente. Então... Foi esse meu objetivo, sabe, Fran? Então, esse é o relato que eu quero te dar de como o teu trabalho também pode garantir e auxiliar neste público específico de mulheres com deficiência. Então, conte com a Acessibilidade em Alta, com a nossa parceria, conte comigo e conosco para que a gente possa levar essa temática também para a vida das mulheres com deficiência. Na verdade, é uma porta que se abre fantástica para mim como profissional. Porque é muito bom, é muito prazeroso tu te dedicar, tu estudar e tu poder ver que o teu trabalho tá chegando para todo mundo. Porque as pessoas merecem, as mulheres merecem se sentir bonitas, merecem ter praticidade, merecem que a saúde delas também seja respeitada. Do tipo, tem clientes que a gente diz, olha, nesse momento, essa extensão que é mais volumosa não dá, teu fio tá mais sensível, tu acabou de fazer, sei lá, uma cirurgia plástica, uma cirurgia ocular ali naquela região. Então, ver que tá chegando para todo mundo é muito bom, é muito prazeroso para mim, sabe? E a técnica, Fran, ela também não é somente padrão, né? Existem vários tipos de fios, Sim. Vários tamanhos de aplicação. Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu sempre digo que eu não reproduzo resultados. Isso. Eu atendo e monto aquela arte, porque os cílios é uma arte, é um trabalho totalmente manual, para ti. Então, isso faz parte de um atendimento que eu chamo de humanizado. É tu receber a tua cliente e entender por que ela tá te contratando. Por que ela te escolheu. O que ela tá... Que expectativas ela tá depositando naquele atendimento. E isso inclui perguntar, olha, como que tu te vê? Tu é uma pessoa que tu anda todos os dias bem maquiada? Ou tu é mais light? Tu nada? Ou faz exercício? Ou faz academia? Então, diante... Para quem faz natação, dá para colocar? Ele se mantém? Dá para colocar, mas existe sim a possibilidade da durabilidade ser menor. Em função do cloro da água da piscina em contato com a cola. Mas eu tenho cliente que nada... não todos os dias, nada 3 vezes por semana, e consegue usar a extensão dela tranquilamente. Mas ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Sim. Como, por exemplo, sair da piscina e colocar água doce na extensão. Pegar uma garrafinha de água, despejar ali para tirar o cloro. Isso serve para quem vai para praia agora serve no verão pra quem também. Vai pra praia. Já fica a dica. Pra ti Ótima também. dica. Ótima não dica. tem problema entrar no mar, não tem problema entrar na piscina. O único problema, digamos assim, é que tu vai ter que ter alguns cuidados extras. Mas, no geral, a extensão dura muito bem. Quando a pessoa cuida, se compromete, porque tem o cuidado da cliente em casa também. Então, quando a cliente toma as medidas de precaução em casa direitinho, eu sempre digo, é 50%. 50% do meu trabalho bem feito, 50% dos teus cuidados home care. Quais são os cuidados? Higienizar, em primeiro lugar, é muito importante a gente falar da higiene dos fios. As clientes têm receio em higienizar, se eu higienizar vai cair minha extensão, o meu investimento vai embora. Não, na verdade é o contrário. Quando tu deixa o teu fio sujo, quando tu deixa óleo, gordura, fuligem da rua naquele pelo, tem uma tendência da tua extensão durar menos. Então, tu tem que higienizar, manter aquele fio sequinho, sem gordura, para que a tua extensão dure mais e para que tu não tenha processos infecciosos na região ocular, como, por exemplo, blefarite ou conjuntivite, porque pode ocorrer. Pode ocorrer. Pode ocorrer. E a higienização é com shampoo neutro para bebê, Shampoo né? neutro para bebê. É indicado por oftalmologistas? Por oftalmologistas. Existe um estudo em Harvard falando do shampoo Johnson, onde ele é totalmente autorizado a ser passado em região ocular. Então, a higiene home care é um cuidado. Não arrancar os cílios em casa. Parece absurdo, mas muita gente... Isso se chama tricotilomania, que é esse processo de arrancamento de pelos, arrancamento de cabelo, que isso tem a ver com ansiedade, com depressão. Então, não arrancar em casa, respeitar os prazos de manutenção.
Aí tem profissionais que usam prazos diferentes, né? Tem que consultar com a tua profissional o prazo que ela vai te indicar retornar. Não passar rímel, como a gente já falou. Sim. Parece, é muita coisa, Não gente. coçar os olhos Pode loucamente. até coçar, mas com mãozinha de princesa. Não dá pra gente... Sim. O que, na verdade, não é indicado também para uma boa saúde ocular, Não né? Levar a mão aos olhos, suja e tudo mais. Isso, porque pode te levar a ter glaucoma, né? Porque daí tu vai aumentando aquela pressão ocular, que o glaucoma é isso. Então, não é indicado. Até pra deslocamento de retina pode acontecer. Deslocamento de retina, glaucoma. É muito importante falar sobre isso aqui, porque assim, na área da pessoa com deficiência visual, que é a área que eu atuo, que eu ocupo também, principalmente, né, ligada a essa lugar área, de fala, né? Ligada a essa área da pessoa com deficiência, que não é o meu caso, nem descolamento de retina, nem glaucoma, mas são os dois principais top 1 e top 2 das causas da deficiência visual e da cegueira. É o glaucoma e o descolamento de retina. E o glaucoma, muitas vezes, ele é silencioso, né? Sim. Demora, às vezes, pra pessoa se dar conta que tem glaucoma. E ele leva a cegueira, assim, na maior parte das vezes, dos casos, leva a cegueira. É engraçado, porque muita gente tem glaucoma e não sabe, mas quando sabe, ele já tá nesse ponto É que nem o câncer, né? Muita gente tem câncer, não sabe, quando sabe, já não dá mais tempo de tratar. E o glaucoma é isso. Quando descobre, já não dá mais tempo de controlar a pressão e leva a cegueira muito rapidamente. Sim, porque a pessoa vai ver que a visão tá sendo alterada, tá diferente, mas, sei lá, usei maquiagem, pode ser que meu olho esteja só irritado, sei lá, peguei muito sol naquele dia, fiquei com a visão mais turva. E, na verdade, por isso que a gente faz essa pergunta na ficha de anamnese. Qual foi a última vez que a pessoa fez uma visita ao oftalmo e por quê? Porque a gente tem que incentivar as pessoas a cuidarem desse órgão, que é o olho. O oftalmo, ele não é só para pegar receita de óculos. A gente só vai, geralmente, quando a gente precisa de uma receita de óculos, não é? Não é o meu caso, né? Porque eu nasci com deficiência visual. Tu já tem uma relação mais íntima com esse tipo de profissional. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência, da saúde ocular. Só vai realmente quando tem algum problema. E as tuas formações na área de saúde ocular, de prevenção e tratamento de alergias, elas se deram com oftalmologistas, com alergistas, com doutores? Como foi isso? Foi com oftalmos. Graças a Deus, com o passar do tempo, os oftalmos passaram a andar do nosso lado. Que bom. Porque eles eram contra a gente, né? Primeira coisa, uma cliente vai no oftalmo, elas cansaram de me contar. E fui pra pegar a receita do óculos. Ele mandou tirar os cílios. E ele mandou tirar os cílios, porque isso é prejudicial, porque meu olho vai cair. E com o tempo, a indústria foi crescendo, graças a Deus, e eles começaram a caminhar do nosso lado e a nos capacitar. Perfeito, a capacitar Por isso que eu disse, sair um curso novo, não, isso é muito interessante, isso é uma dor que existe na minha área, essa capacitação da Lash Designer em saúde ocular. Eu vou fazer esse curso. Então, eu fiz um com o Dr. Marcelo Brito, não sei se eu posso falar o nome. Pode, deve, por favor, eu ia te pedir referências e indicações, isso é muito importante. Até para as profissionais que podem nos assistir, né? Esse conteúdo vai chegar num público que a gente muitas vezes não mensura. Então, profissionais e clientes, enfim, é importante dar referências. Até porque daqui um pouco tem uma cliente assistindo e quer se familiarizar desse assunto de saúde ocular. Pode até não ser uma profissional, é alguém que usa cílios. E quer começar a seguir esse profissional até para poder exigir da profissional que atende ela, da Lash que atende ela, olha só, eu tô seguindo um oftalmo agora, vai fazer curso com ele. Exatamente. E é importante ter esse conhecimento, tá? Sim. De buscar uma Lash que tenha conhecimento em saúde ocular. Sim, até porque uma coisa é colar os cílios. Sim. Né? Outra coisa é entender o que tá fazendo. Eu sempre digo também, quando eu dou o meu curso, se tu tá fazendo um curso para ser lash designer achando que é só colar pelinhos, tá no lugar errado. Exato. Porque a gente tem até base de cálculo volumétrico de peso que o fio natural da cliente suporta. Eu já coloquei cílios que eu não conseguia abrir o olho, e aí eu dizia pra minha amiga, eu tô cega, não enxergava mais nada porque eu só via uma película preta na frente, de tantos cílios que era, tão pesado que era. Por isso que a gente tem que ter essa conversa, esse atendimento humanizado que eu chamo com a cliente, para ver o que a cliente tá procurando. Se não é isso que tu tá procurando, não é isso que eu vou te entregar. Exato.
E qual é o nome do profissional? Qual é o nome do... Um deles é o Dr. Marcelo Brito. Tá. Se botar ali no Instagram vai achar facilmente. Uma delas é a doutora Marília. O Instagram dela é doutora Marília Oftalmo. Perfeito. Que é muito boa. Aí tem o curso de prevenção de alergias, prevenção e recuperação de clientes alérgicas, que é com a Yasmine. Tu te recuperou? Me recuperei. Como foi isso? E recuperei outras clientes. Olha... E como que aconteceu? Eu fiz esse curso pra recuperar as minhas clientes, mas eu não tinha como recuperar a mim mesma, porque a gente não pode fazer cílios na gente. Sim. Aí eu instiguei uma aluna minha a fazer um curso também de recuperação alérgica, porque essa minha aluna me atende. Uhum. Eu confio tanto no trabalho dela, e eu sei que eu treinei e capacitei tão bem ela, que eu me deixo ser atendida por ela. E hoje ela é uma baita profissional, o nome dela é Grace. Mais uma profissional aí Mais pra uma indicar. profissional pra indicar. Aí a Grace também se capacitou. Então, quem me recuperou foi a Grace. Mas eu recuperei outras clientes maravilhosas. E de que forma, mais ou menos, recupera, Fran? Quais são as... Existe um protocolo, a gente chama de protocolo de recuperação alérgica. Eu não posso entregar o Claro. protocolo aqui, porque ele é da Yasmine. Certo. Mas existe uma seleção de materiais que a gente tem que fazer. E tem uma relação com os materiais. Tem uma relação com os materiais, tem uma relação com essa ficha de avaliação pra eu saber até se tu tá apta a fazer o protocolo. Uhum. Porque se tu for extremamente alérgica, dificilmente ele vai dar certo, tá? Uhum. E também tem... Já ouviu falar de choque anafilático? Já. Que é quando a nossa glote fecha, a gente Sim, tem parada cardíaca, claro. a pessoa vem a óbito. Então, se tu teve casos de reações alérgicas muito graves, não é interessante fazer o protocolo. Tá. Porque imagina, tu vai te colocar em risco de saúde pra fazer cílios. Né? Nesse caso, a gente não indica. Mas clientes como eu, que tiveram... Tudo bem, eu fui parar no hospital 2 vezes, mas era pela dermatite que me causou, né? Que dermatite é a pálpebra inchada, a coceira. Então, eu precisava usar corticoide pra voltar a usar a extensão. Então, precisei ir ao médico. Mas eu nunca tive um choque anafilático, eu nunca tive um fechamento de glote. Então, eu era uma cliente indicada para recuperação. Só que todas essas perguntas a gente tem que fazer para cliente antes de iniciar um protocolo. Entendi. E aí, se for uma pessoa que teve um caso muito grave, não tem. Aí não pode ser bonito aquilo que não é saudável, né? Exatamente. Então não faça. E como tu disse antes, Fran, as clientes que estão em quimioterapia, em processo de tratamento quimioterápico, não podem fazer a aplicação, correto? Mas pós-tratamento quimioterápico? Não só pode, como deve. Como deve, né? Porque a mulher que ela sai de um tratamento de quimioterapia, ela sai muitas vezes com a autoestima dela muito lá embaixo. Uhum. E ela quer fazer tudo que ela puder pra ser quem ela era antes do tratamento. Perfeito. Então, sim, pode, né? Mas o interessante é sempre, se tu tá gestante ou se tu tá em tratamento médico, é conversar com o teu médico pra pegar a liberação dele. Pra ver quanto tempo ele vai te dizer, olha, tu terminou o teu tratamento da quimio hoje, tu tem que esperar 3 meses pra fazer a extensão. Ou tu pode fazer no mês que vem. Tem que conversar com o médico. Terminou o tratamento da químio, pode fazer, deve fazer. É um trabalho também em conjunto. Vocês são aliados. É multidisciplinar. Multidisciplinar, pedagógico. Fran, mas assim, então das técnicas, tá? Como tu estava falando, também tem todo um atendimento humanizado, pessoalizado. E tu vai identificar a partir do tamanho, como tu disse também, o quanto aquele pelo pode suportar, né? Uma avaliação volumétrica e o formato, o tamanho de cílios, qual tipo de fio será utilizado. Hoje tu trabalha com quais técnicas? Eu trabalho com fio a fio clássico, volume brasileiro, volume russo, volume egípcio, mega volume, lash lifting, fox eyes, efeito raposa, efeito boneca, efeito gatinho. Só para te entender, a gente já falou mais ou menos de umas 11 técnicas diferentes. Então, como que eu vou saber? É isso que eu ia te perguntar. Como tu vai saber? Fazendo a ficha de anamnese. Conversando com a cliente. Humanizando esse atendimento. Também indicando para ela o que para aquele formato de olho é mais adequado. É mais adequado. Porque perfeito. Às vezes as pessoas vêm com uma ideia. É que nem quando tu vai no cabeleireiro e diz, eu quero cortar meu cabelo em camadas. E tu tem 50 centavos de cabelo. Que nem eu tenho no meu.
não vai ficar legal. Eu tenho 50 centavos de cabelo. Não vai, não é o corte ideal pra ti. É a mesma coisa, a função da extensão. A cliente, geralmente, ela vai chegar já com uma expectativa. Olha, eu vi esse tipo de cílios aqui, que ele é super volumoso, eu acho lindo, eu me identifico, porque eu ando mega maquiada e tal. E aí, tu vai olhar, o fio natural dela é um fio mais fraco, mais ralo. Tu sabe que vai danificar o fio natural dela. Não façam. Se tiver alguma profissional aqui me ouvindo, não faça. Não atenda a todos os desejos da sua cliente. Na verdade, tu tá fazendo um favor para ela. Em falar com jeito e respeito. Olha, hoje não é o mais adequado pra tua saúde ocular, porque pode danificar o teu fio. Se danificar o teu fio, a gente tem como recuperar? Tem, mas é todo um processo. Nesse meio tempo, tu vai ter que ficar totalmente sem nenhuma extensão. Tu vai ter que usar sérums para tratar ali a região, né? Do córtex, da medula, do fio que foi danificada. Então, não dá para fazer qualquer coisa a qualquer custo só pelo atendimento. A gente tem que fazer todo esse atendimento humanizado, receber cliente. O que tu gosta? Tu quer um fio marrom? Porque existe extensão marrom, tu sabia? Não sabia, não fazia ideia. Existe, fica lindíssimo. É? Uhum. Geralmente, as extensões marrons são muito procuradas por loiras e ruivas, eu imaginei. Porque elas não gostam do alto contraste do fio preto. Claro, né? Fica lindo, 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 lindo. Deve ficar bem charmoso mesmo. Fica muito. Diferenciado. E um olho azul, por exemplo, sim, imagina. Olho claro, pele clara, cabelo claro, fica show. E aí, tu tem que identificar aquilo. Se a cliente vem pra ti, uma loira, e diz, é que... Não sei, tô meio em dúvida se eu faço, se eu não faço, porque eu não queria que ficasse muito evidente. Já sai na frente, já dá aquela ideia pra ela. Não, olha só, eu tenho um fio perfeito pra ti, então. O fio marrom. E aí, o fio marrom pode ser gatinho, o fio marrom pode ser raposa, o fio marrom pode ser boneca, que esses são o que a gente chama de efeito, né? Que é o design que tu vai causar ali no olho da cliente. Tu vai fazer gatinho. Eu já fiz gatinho e não gostei pro meu tipo. Eu achei assim, gatinho. Mas quando a gente vai passar um delineador, tudo que a gente quer é fazer um olho gatinho, e o olho gatinho fica lindo e tal, vai ficar maravilhoso. Eu não gostei. Para o meu tipo de olho, não ficou bom. Pesou? Fechou o olho. Valoriza mais para algumas pessoas. Se tu já tem um olho que a gente chama de ascendente, que é um olho que ele é mais puxadinho, o gatinho vai ficar lindo. Porque tu tá indo na naturalidade da anatomia daquele olho. Tu tá só valorizando ele um pouquinho mais. Mas ele já é um olho mais puxadinho. Agora, pra quem tem olho mais redondo, tipo eu e tu, que o nosso olho é mais bolinha, e é um olho mais profundo, a gente tem que trazer esse fio pra frente. Isso se chama visagismo. Visagismo. E tu tem que entender... Tem técnica pra tudo. Exatamente. A distância que tem da pálpebra pra sobrancelha. Se a pessoa tem muito espaço de pálpebra e tu coloca um fio muito pequenininho, não vai aparecer. Então, quando a cliente tem um espaço de pálpebra maior, usa e abusa daquele espaço de pálpebra. Sim. Tu pode colocar algo mais evidente nela, porque não vai ficar tão evidente, vai ficar normal pra ela, porque ela tem um espaço legal ali. Também tem uma situação bem interessante, que tem pessoas que têm o olho mais caidinho. Se tu bota um gatinho nesse olho mais caidinho, essa pessoa vai ficar com o olho muito triste. Muito vai triste. Vai ficar bem caído. Então, isso se chama visagismo e tem que prestar muito atenção. Faz parte de todo aquele atendimento humanizado que a gente falou desde o começo. Normalmente, a cliente não vai chegar sabendo de nada disso. Não, porque não é... quando a gente fala de uma cliente com deficiência visual, ainda mais, né? Porque a gente tá pensando em toda uma condição visual, estética, visagismo, né? Como tu trouxe o termo. E para a cliente com deficiência visual, eu tenho deficiência visual e agora tenho toda essa informação. Mas eu não consigo ainda muito visualizar essa informação, eu só tô decorando e processando. Então, é mais difícil dessa cliente compreender o que esteticamente vai sentar ali, vai ornar mais, vai ornar melhor. Então, é importante também ter essa explicação bem lúdica de como eu gosto dos nomes, assim, gatinho, raposa, boneca, né? Porque a gente pode fazer uma relação realmente com o que a gente já sabe. Mas assim, Gi, não é só quem tem deficiência visual. Toda cliente precisa e merece essa explicação. Porque não é um compromisso dela saber o que é cada coisa, é um compromisso nosso como profissional. Sim. E poder transmitir isso para ela de forma que ela entenda. Por quê? Porque quando eu tô falando sobre gatinho, eu pego uma foto no meu Instagram e eu mostro para ela o que é o gatinho. Eu pego uma foto de um efeito boneca e eu mostro para ela o que é o efeito boneca. Porque o gatinho dela pode não ser o gatinho que eu tô falando.
Pode ser que quando eu falo em gatinho, ela associe com outra coisa, nada a ver, entendeu? Por isso que tu tem que mostrar e deixar muito claro do que vocês estão falando. Isso são os formatos, né? São agora, os formatos. O tipo de fio são aqueles outros nomes que tu trouxe, que é o brasileiro, volume russo... Volume egípcio, mega volume, mega fio a volume. fio. São fios. Os fios têm muita diferença de curvatura. Tem fios que são bem curvados, tem fios que são em formato de L, que é um formato totalmente reto. Tem fio que é um pouquinho mais deitado, um pouquinho mais curvado, totalmente reto. Tem fio com ponta dupla, com ponta tripla, tem fio né? com ponta dupla, tem fio com... triplo não seria a ponta, seria 3 fios mesmo. Ah, tá. Tá, 3 fios, ó, o 3. Uhum. 4. Seriam com 3 fiozinhos mesmo. Tem fio de curvatura diferente, densidade diferente. Quando a gente diz em densidade, a gente quer falar sobre o quão grosso é aquele fio. E se ele for mais grosso ou mais fininho, vai mudar totalmente o resultado final. Por isso que quando a gente está entrevistando... É um universo. Quando a gente está entrevistando vocês, eu sempre digo, é que nem o meme da Nazaré. Tu já viu aquele meme que ela tá calculando? Tu vai calculando, tá, mas eu acho que ela vai gostar mais disso. Então eu vou oferecer para ela o volume marrom. Não, peraí, eu vou oferecer o fio L. E a nossa cabeça vai funcionando ali para mostrar, para te atender da forma melhor possível, para entregar o resultado que tu tá com a expectativa de receber. Tu te especializou e atua há 6 anos nesse mercado. Há 6 anos. Como lash design. E aí eu não tenho só essas especializações em saúde ocular, eu tenho várias outras, né? Em volume, em mega volume, em fio. Eu tenho muitas especializações. E tu ministra cursos também. Cursos Como também. funciona? Bom, tem vários tipos de curso. Tem o curso iniciante, que é para quem nunca teve nenhum contato com a área e quer iniciar na carreira. Presencial? Presencial. Fecha turmas ou é individual? Eu faço VIP e faço em turma. Tá. Depende da demanda, da aluna também. Daqui um pouco, Fran, sei lá, eu sou do interior e eu vou estar em Porto Alegre no mês que vem. Eu não tenho como esperar o outro mês pro teu curso. Eu posso fazer um VIP? Pode fazer, não tem problema nenhum. E tem os cursos iniciantes, que a gente sempre começa com o fio a fio clássico. Que eu não sei se tu sabe, mas é aquele que é só um fiozinho, assim, um resultado mais light. Ih, eu já fiz também. Que é para cliente... Curso não, já apliquei a técnica. Que é para aluna ter o primeiro contato. Que é uma técnica que ela é menos... tu não tem que ser tão avançada para aplicar. Tu consegue aplicar ela com mais tranquilidade. E quando tu fala avançada, tu fala em destreza? Destreza. É. Porque quanto mais fios tu vai usar nessa cliente, quanto mais fios tu usar, se tu fizer um volume russo ou um mega volume, mais difícil é. A chance de tu ter excesso de cola, de colar na pálpebra. Aí o excesso de cola é extremamente perigoso. Incomoda muito, pode arrancar o fio, pode deixar cair. Embora a quantidade de cola que a gente use na extensão seja mínima, tu pode sim deixar um pinguinho de cola cair dentro do olho da pessoa. Aí a pessoa tem que ir pro hospital e provavelmente vai ter que ir pro bloco cirúrgico. Então, é sério. É sério. E isso em 6 anos nunca aconteceu comigo e nunca aconteceu com nenhuma aluna minha. Mas tu já viu acontecer? Mas eu já vi acontecer. E nos cursos, então, tu pode fazer VIP, pode fazer individual? Pode fazer VIP, pode fazer individual. Tem dos mais básicos até os mais avançados. Aí a gente faz primeiro esse inicial, que é do fio a fio clássico. Depois a gente faz as especializações. E daí, geralmente, o pessoal sai do fio a fio clássico, vai pro volume brasileiro, depois vai pro volume egípcio, depois vai pro volume russo. E aí, também tem os workshops, que geralmente eu abordo daí mais de uma técnica no curso, só que aí são mais dias. Perfeito. E agora, inclusive, juntando toda essa gama de conhecimentos, eu desenvolvi um método que se chama Método Cílios Seguros, método CS. Que é abordando saúde ocular, biossegurança, alergia. Esse é para lashes que já são avançadas. Tá. Ou seja, elas já trabalham na área e elas querem trazer esse atendimento mais personalizado. Deveria ser ao contrário, né, Fran? Deveria ser ao contrário. Deveria iniciar pela saúde ocular, Mas os meus cursos têm. Sim. Só que não tão avançado. Não porque tão aprofundado. Não, assim. Porque no primeiro contato da aluna é muita informação. Tu precisa tu passa aquela primeira gama de informações e deixa ela ir pro mercado, entende? E é considerado ainda totalmente voltado para a área da estética e não para a área da saúde, né? É o fortalecimento do empreendedorismo feminino muito importante, empreendedorismo e profissionalização de mulheres, né? Eu posso dizer que eu mudei a minha vida através dos cílios.
Sim, E eu muitas mudei mulheres a mudam. vida de outras empreendedoras através dos cílios. Passando o meu conhecimento para elas quando elas me contrataram. E eu gosto de dizer que eu sou quase uma mentora, porque eu fico ali, e aí, tá postando? Quase não, uma mentora. Tá postando? Não tô vendo. Como é que tá teus resultados? Vamos melhorar, me diz quais são as tuas dúvidas. E eu fico no pé positivamente. Elas, Fran, tá bom, vou fazer, vou me arriscar mais, vou aparecer no story, vou chamar mais modelo. Fran, divulga o teu estúdio, por favor, principalmente. A gente vai deixar o @ aqui na descrição do vídeo do YouTube. Também vamos compartilhar com os nossos materiais lá no Instagram, no @acessibilidade em alta, fazer postagens colaborativas, até da divulgação desse episódio. Vamos compartilhar com as tuas redes, mas deixa a divulgação do teu estúdio, como o pessoal te encontra, o teu @, se tu tem site, como que tu está se divulgando nesse momento. Gente, o meu estúdio fica no bairro Menino Deus. Em Porto Alegre. Isso, em Porto Alegre, na rua José de Alencar, próximo ali ao Hospital Mãe de Deus. Eu tenho meu Instagram, que é @Franciele, com 2 L's e Borselli, _. Ali tem muito material, muito conteúdo para quem tem dúvida dos procedimentos. Bom, vi esse podcast, nunca fiz cílios, não tenho medo, tenho receio. Ali tu vai já encontrar muito material para ir te familiarizando com esse universo e ir tirando dúvidas do que tu acha bonito, do que tu não acha, do que te representa, do tipo de extensão que tu gostaria. Então ali tu já vai estar entrando um pouquinho no universo da extensão de cílios. Tanto se tu for cliente, quanto se tu for aluna, se tu quiser te especializar nessa área que é muito gostosa. Eu sou suspeita, né, pra falar, mas mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Liberdade financeira, liberdade de horário, autorrealização. Então, ali no Insta tem já muita informação. Eu sei que o pessoal vai botar o meu Insta na descrição. Isso. Então, além de atender clientes, eu sigo atendendo. Às vezes as pessoas têm dúvidas. Tu tá só na área da educação. Atende maravilhosa, não sei se dá pra mostrar, mas assim, perfeito. Eu já fiz extensão de cílios algumas vezes e... não é porque a gente tá aqui nessa parceria. Não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado, juro. Eu nunca tive um resultado como esse. Ficou lindo, né? Tão natural, tão adequado, tão perfeito para os meus olhos. Que era a tua proposta, a que sensação, tu queria, né? Eu não enxergo a película preta, que me incomoda muito. Ele não pesa. Nossa, guria, eu tô apaixonada. Fecha o olho, Gi. Baixa um pouquinho pra eles verem. Lindo, tá muito bonito. Ai, eu tô apaixonada. Uma modelo linda dessa, né? E aí a gente já acorda pronta. Passa Ai, guria, pra mim que trabalho na correria. Pele, um protetor solar com cor, tá pronta. Um BB Queen, que nem eu passei agora, um batonzinho, um gloss, qualquer... Guria, tá pronta. Porque realça o olhar e... Assim, pode até parecer supérfluo para algumas pessoas, mas é realmente tu te sentir bem não é supérfluo, não é. Faz a diferença. Faz muita diferença. E é prático, tu dorme, acorda bonita, tu não te borra com rímel, tu não tem que fazer aquela super limpeza que o rímel parece que não sai nunca. Tu não tinha essa sensação? Não, tinha que limpar 2, 3 vezes o olho e nunca. E a insegurança de saber se tinha limpado bem, né? Quantas vezes na vida... Eu sou apaixonada por cílios bem marcadinho, né? Então, quando não uso extensão, eu abuso no rímel mesmo. Quantas vezes já me disseram, tá borrado. Não. Chega num rolê, tá borrado. E agora, eu lembrei de uma coisa muito interessante também. Esses oftalmos que eu fiz as minhas especializações, eles falaram uma coisa que faz total sentido. Que é o seguinte, Fran, eu prefiro e eu indico para as minhas clientes, as clientes deles de oftalmologia, né? Clientes com problema ocular, enfim, que usem extensão numa profissional apta, né? Uma profissional responsável. Eu prefiro que use extensão de cílios do que passe maquiagem todos os dias. Exatamente. Porque a maquiagem entra no olho, a maquiagem agride o olho, a maquiagem entope os poros. A maquiagem vem se a gente continua usando. Nem vê, nem se dá conta. Nem se dá conta. Eu não olho muito. A gente remove a maquiagem. Aí já deixa cair produto, aí já cai água micelar dentro do olho. Arranca cílios junto. Então, isso...
Quando eu ouvi isso, eu disse, nossa, tá mudando, a indústria tá mudando e eles estão caminhando com a gente. A questão das unhas também, sabe? A esmaltação em gel, ela é removida depois com uma broca. E essa broca é muito menos agressiva para a saúde da cutícula e a saúde em geral hormonal do que a utilização de acetona com tanta frequência. Isso eu não semanalmente. sabia. Eu fiquei sabendo sobre isso de uma design de unhas também. Sim, porque se tu... Que trabalha com saúde, né? Das unhas. Das unhas. E aí ela me explicou isso, sobre fungos e tudo mais. E a acetona, a gente colocar a acetona em contato com aquela cutícula semanalmente, que a gente costumava fazer, né? A esmaltação em gel, ela dura muito mais tempo. Dura. E a remoção é com uma broca, que não é um produto químico. Não, a acetona, só de tu passar na tua unha, tu já vê que a tua unha esbranquiça toda. Então, assim, a gente vem evoluindo na área da estética, não é só uma industrialização da estética, bem como hoje conseguimos ter muito mais essa preocupação com a saúde e o vínculo, como tu trouxe aqui, de profissionais da saúde especializados com as profissionais da área da estética e design. A área dos cílios não é uma área da saúde, mas é uma área de interesse à saúde. Primeiro, quando a pessoa tá se sentindo bonita, ela tá se sentindo bem. Ela fica menos ansiosa, menos deprimida. E segundo, se tu faz um procedimento bem feito, que não cause nenhum dano ou problema àquela cliente, ela não precisa ir parar num hospital. Ela não precisa ter um problema. Então, não é da saúde, mas é de interesse. Por isso que os oftalmos começaram a ceder e a trabalhar junto com a gente. Porque não adianta ficar contra nós, a gente precisa andar juntos. Fran, e esses teus cursos para profissionalizar mulheres são somente aqui em Porto Alegre? Até o momento, sim. Mas em breve será para o Brasil todo. Alô, Brasil! Convidando a Fran para dar cursos por aí palestras afora, também. palestras. Mas eu tava te falando, eu desenvolvi o método CS e a gente tá gravando agora o método CS para fazer esse curso online. Porque tem gente que não vai ter condições de vir no Rio Grande do Sul. E eu não preciso guardar esse material só para quem é daqui. Eu quero que esse material chegue na leste do Maranhão, na leste do Paraná, na leste da Bahia, para que ela se sinta segura e apta para desenvolver um atendimento saudável para a cliente dela. Então, a gente está gravando agora. Em janeiro vai estar aí o nosso método. E ali a gente vai abordar saúde ocular, tricologia, química de adesivos e colas, que é química, é trabalho de química, sabe? Aula de química, falar sobre formaldeído, falar sobre estabilizante de cola, vai ter tudo isso, vai ter tricologia do pelo, vai ter composição de fio, do que o fio sintético é composto, vai ter esclarecimentos sobre o ambiente da umidade da sala, porque tudo isso interfere na cola. Se a tua umidade está muito alta ou muito baixa, a tua colagem não vai ser boa. Isso vai fazer o olho da tua cliente arder mais. Nossa, então, guria. tu tem que dominar uma série de coisas. Existe um medidor de umidade e temperatura, que a gente, não sei se tu viu lá na sala, mas ele é pequenininho, fica mais escondido, talvez tu não tenha visto. Ele fica lá no meu ambiente o tempo todo. Eu tô o tempo todo controlando o que tá acontecendo na minha sala. Para que tu possa aplicar a técnica com excelência. Com excelência. Porque se... a umidade estiver muito alta ou muito baixa e a cola demorar mais para secar, o teu olho vai ficar mais ardido. E tu vai lacrimejar mais. E vai prejudicar a extensão, vai ser desconfortável. E tu exato. pode vir a ter uma conjuntivite química, que a gente por essa chama... irritação. Por essa irritação. Então, gente, e o conteúdo é amplo. É muito amplo. É amplo, é importante, amplo. é específico também. E no curso online eu vou falar sobre toda essa ficha, todo esse documento, o porquê de cada pergunta, como fazer cada pergunta, porque não adianta também tu só pegar um documento que eu disponibilizei no curso e não saber porquê daquelas perguntas. Não, a pessoa que tem hipertensão, eu tenho que cuidar na hora de aplicar sim ou não, cílios. tá, mas e aí, mas o que eu faço? Eu tenho hipertensão, não sei por que tem essa pergunta, mas tudo bem, eu fiz. Tu tem que saber por quê. Então, vai ter toda essa documentação ali no Método CS. Método CS. Será lançado quando? Em janeiro. Em janeiro. Eu não sei o dia exatamente, porque a gente vai iniciar as gravações, mas vai ser lançado em janeiro. Planos para 2024, então temos muitos mesmo. 2024, em julho, nosso podcast faz 1 ano. Ai, que e delícia. aí, eu tô pensando, me ocorreu isso há poucos dias, em realizar uma comemoração de um ano do podcast e chamar
todos os que convidados. todo mundo que já participou. E convidadas, que são muito mais convidadas, né, até o momento, para um evento, um coquetel, onde a gente possa trocar experiências de tantos assuntos que já passaram por aqui. E a saúde ocular e os limites da estética é mais um assunto que eu sou muito grata em ter conseguido trazer aqui e ter conversado contigo, Fran. Muito obrigada. De nada. Parabéns pelo teu empenho, pelo teu trabalho e desenvolvimento nessa área. Então, vamos deixar toda essa divulgação aqui para o pessoal. E o Acessibilidade em Alta está de portas abertas para te receber no ano que vem também, quando for possível, para a divulgação do método que certamente irá quebrar barreiras. Vai ser sucesso, eu não tenho dúvidas. Sucesso. Porque poder capacitar outras mulheres para que elas se sintam 100% seguras da profissão delas é sucesso. E eu quero dizer que para mim foi muito honroso te atender. É uma porta que se abre para mim também como profissional. Eu sempre disse que o meu espaço, o meu estúdio é uma casa aberta para todo mundo. Para qualquer tipo de cliente, em qualquer situação. Às vezes, os clientes vão lá só para conversar quando estão com algum problema. As mamães também, eu não tenho quem deixar meu filho, ele não vai para quieto, traz. Leva a junto. gente dá uma bolachinha, a gente deixa ele aqui brincando, ele brinca no tapete, pode vir. Então, eu quero dizer que a minha casa é tua, é de todo mundo. E é sempre muito gratificante para mim atender, empoderar outras mulheres, independente da situação que elas estejam. E sempre tem uma solução para a gente trazer, um cílios bonito para fazer, um método mais adequado e com segurança e saúde. Muito obrigada, Fran. Parabéns. Obrigada por compartilhar conosco aqui do Acessibilidade em Alta e todo o nosso público, teu conhecimento. Obrigada. Seja muito bem-vinda, que tenhamos outras oportunidades. Com certeza. E para o pessoal que nos assiste, nos acompanhou, eu tenho certeza que esse conteúdo é bastante relevante. Eu espero que ele possa ser multiplicado, compartilhado. Compartilhem com mais pessoas. Assim vocês nos ajudam também a divulgar essa área da saúde ocular, dos limites da estética. Se inscrevam no nosso canal, deixem suas sugestões nos comentários, sigam a Fran no @ dela, que a gente vai deixar aqui na descrição. Também nos sigam lá no Instagram, no @acessibilidade em alta. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.